Marília Ruiz com a gente também nesse bate-bola, nessa repercussão da convocação da seleção brasileira. O técnico Tite convocou os 26 que vão para a Copa do Mundo. A gente já falou muito sobre o Daniel Alves, que talvez seja aí a causa da principal polêmica nessa convocação do técnico Tite, Marília, mas fique à vontade aí para trazer a sua análise, trazer a sua visão dessa convocação, os 26 nomes chamados pelo Tite. Marília, boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo. Acho que uma lista, dessa vez, sem grandes surpresas, apesar de haver polêmicas. O meu espírito de defensista e resultadista me fez criticar agora há pouco essa lista. Porque fossem 23, a gente teria pouca chance de manobrar. Acho que o Tite chamou, para o ponto de vista defensivo da seleção, 2 dos jogadores mais velhos que já defenderam a seleção brasileira, os 2 mais, né? Thiago Silva, 38, e Daniel Alves, o vovô olímpico, com 39, e poucas opções para o setor. Acho que do Paquetá para frente, a gente tem, do Fred para frente, pode ser o Bruno Guimarães, a gente tem uma seleção irrepreensível. Se jogar o Rafinha, como vocês estavam falando, ou jogar o Antony do lado direito, se jogar com o Vinícius Júnior e o Neymar de falso 9, ou se jogar o Neymar mais atrás com o Richarlison de 9, a gente tem uma seleção muito talentosa. Mas a gente tem problemas defensivos e eu temo que levar só 4 zagueiros, sendo que um deles é a opção para a lateral direita, que é o Éder Militão, e um jogador que não só faz uma campanha ruim no ano, mas acabou de ficar machucado, que é o caso do Daniel Alves, é bastante prejudicial. Numa lista de 26, acho que caberia mais um zagueiro. Eu trocaria, por exemplo, o Rodrigo pelo Gabriel Magalhães. São 4 zagueiros, é verdade, né? São só 4 zagueiros em 26 e 9 atacantes, né, Marília? Embora o Tite ali na frente ganhe ali uma possibilidade boa de jogar com 3, com 2 abertos, com 10 centroavantes. Chama 9 atacantes e 2 volantes só. Mas você acha que precisaria... passando mal. Mas você acha que precisaria realmente mais disso? Eu não estou falando agora a respeito de característica de jogador. Um é mais marcador, o outro é mais armador, mais habilidoso com a bola no pé, tem mais saída de jogo, não. Mas com essa lista, com esses 26, mesmo eventualmente tendo de montar um time um pouco mais precavido, você acha que esses caras não conseguem fazer as funções necessárias? Eu acho que conseguem, Fábio. A questão é a seguinte, né? A gente tem um histórico dessa seleção num campeonato fraquíssimo, que são as nossas eliminatórias, de cartões sucessivos, ou por indisciplina ou por falta mesmo. É um time que a gente sabe que o Casemiro, a cada 3 jogos, no mínimo, vai tomar um cartão. Essa é a média. A gente já ficou sem o Casemiro em outras Copas. A substituição pelo Fabinho ela não é problemática, mas ela muda o sistema defensivo, porque o Fabinho não é esse cara que sai para jogar, né? Ele é diferente do Casemiro. Então, eu acho que é um sistema defensivo. A seleção brasileira é muito favorita. O grupo da seleção brasileira faz a seleção brasileira ser uma das últimas a estrear, então dá ao Tite mais tempo para trabalhar. Os jogadores estão em boa fase, não estão machucados como em outros times favoritos da Copa. Tudo isso é bom. Mas quando você pensa, por exemplo, que o Danilo é um jogador muito importante na marcação, pouco passa do meio de campo, para dar liberdade para esse extrema direito, é um jogador que corre o risco de tomar cartão, certo? E a gente tem 7 jogos, 2 cartões, tem uma suspensão. O substituto dele é o Daniel Alves, com todos esses senões que a gente está falando. Né? Então, a gente tem muito menos opções do meio para trás. Eles suprem, mas é uma diferença enorme. Se a gente puder fazer um paralelo com o futebol brasileiro, é quase igual ao Flamengo. Do meio para frente não tem discussão. Não tem realmente discussão e não tem comparação com outras seleções. Do meio para trás tem. E aí eu fico pensando numa possibilidade do Brasil estar ganhando por uma diferença curta e precisar se defender melhor. Qual é a opção tática do Tite com este banco? Ele não fez isso nas eliminatórias porque ele não precisou, não teve nessa preparação adversário à altura para o Brasil se defender, gente. O Brasil fez um jogo difícil nos últimos 4 anos, a final da Copa América contra a Argentina, e perdeu. Um jogo difícil. Então, eu acho que falta essa seleção, como faltou em 2018, só que essa seleção chega muito melhor para essa Copa do que a outra, falta essa seleção jeito de jogar. Eu acho que 5 extremos e 4 zagueiros é um desequilíbrio. Eu entendo que é o jeito que a seleção engrenou de 1 ano e meio para cá, depois da Olimpíada, inclusive. Mas eu acho que há um desequilíbrio, porque a chance de você perder um jogador de frente é muito menor do que você perder um jogador de marcação. Principalmente numa seleção que é tão dividida. O setor de marcação... A escalação da última seleção brasileira campeã do mundo em 2002 eram 23 jogadores, né? Mas é isso. Era mais equilibrado. Eram 4 atacantes. Ronaldo Rivaldo, Edilson e Luizão.
e 4 zagueiros. Naquela época o Filipão carregou mais no meio campo, né? Muito volante. E ele jogava com 3 zagueiros. Muito meio campo avançado e jogava com 3 zagueiros. Só tinha Mas eram 23 os convocados e não 26. Antes de fazer mais uma pergunta para Marília, eu vou voltar lá para o Tite, para ouvir mais uma resposta do técnico Tite. Cara, E a gente encerra. Tá lá ainda. Opa. Vamos lá. E devo falar com ele esses dias ainda. Próxima pergunta, a gente já está encaminhando as últimas, então, começando ali, por favor. Tite, aqui atrás, no meio campo também, Luciano Calheiros, CBN Floripa, bom revê-lo, desejar aí bom trabalho também para você, para a sua comissão técnica. E eu quero voltar lá no início da coletiva, a colocação do André Hernan, esse paralelo com a seleção de 2018. E eu fico muito à vontade para te fazer essa pergunta, porque quando o Brasil perde para a Bélgica, a gente conversou rapidamente pelo telefone, e eu cheguei a falar para você que eu esperava, eu acreditava que a seleção chegaria mais forte em 2022, e eu continuo achando isso. Até pelo ciclo. O ciclo de 2018 foi uma preparação de 2 anos. Agora nós estamos falando de 6 anos e atletas chegando em alto nível, tamanho, número de opções que você tem. Você concorda comigo? Essa é uma seleção que está chegando mais forte, mais preparada para brigar por título do que aquela que chegou em Moscou? Boa tarde, Luciano. Sim, mas não deva ser comparado. Aquele ciclo era um ciclo de recuperação. São diferentes. Hoje é um processo inteiro de 4 anos. É injusto para mim fazer essa comparação. É injusto para com os atletas todos, com toda aquela situação. Tu recupera e vai para uma... Não gosto de estar falando, mas tu pega numa 6ª colocação com 1/3 da competição tida, tu vai para a Copa do Mundo e tu precisa ganhar e vai classificar. É uma situação. Outra agora é nós errarmos mais, convocarmos mais atletas, ver mais aspectos táticos diferentes, ter mais tempo de contato com os atletas. Claro que, ao mesmo tempo, aqueles 2 anos anteriores, também em termos de experiência, agora eles contam a favor. Claro que sim, claro que sim. Mas fazer esse comparativo é a mesma coisa que comparar gerações. Não dá, o momento de cada um ele é importante. Mas que agora sim chega... por todo esse processo todo de trabalho, muito mais tranquilo, muito mais em paz, muito mais confiante, sim, por esses 4 anos de trabalho que nós tivemos, associados àqueles 2. Sim, ele chega mais no processo. Isso quer dizer que vai ganhar? Não estou dizendo que vai ganhar, mas estou dizendo que ele chega, sim, mais forte, sim. Ele chega mais estruturado, sim, com as possibilidades maiores, por estar, inclusive... humanamente mais entrosado, o atleta já sabe como é que cada um de nós trabalha, esse approach, essa condição humana, sim, ela chega mais forte, mais firme, mais consistente para o Mundial. Marília, a gente está vendo uma seleção brasileira em 2022 que a gente não tinha como imaginar em 2018, né? Depois da decepção na Rússia. A gente está vendo um Brasil muito forte em todos os setores, desde o goleiro até o camisa 11, para usar um termo antigo aqui. A gente está vendo uma seleção em que os reservas são muito fortes, em que o vestiário parece ser muito harmonioso, né? Os jogadores parecem se gostar, com um treinador que aprendeu demais com os erros de 4 anos atrás. Parece tudo bom demais para ser verdade. Onde é que estaria o calcanhar de Aquiles dessa seleção? Onde é que as coisas podem dar errado e que a gente tem que ficar de olho? Eu acho que as coisas podem dar errado do ponto de vista emocional. Essa é uma seleção que emocionalmente não foi testada, Migali. A gente passou os últimos 4 anos batendo recordes de gols, de vitórias, de pontos, em eliminatórias absolutamente fracas. Na Copa do Mundo não tem, com todo respeito, a gloriosa Venezuela, o simpático Chile, a potente Colômbia. Estou falando de times que nem foram para a Copa e que o Brasil... ao vencer, a gente faz aqui com letras garrafais. Eu acho que falta a essa seleção o embate. E a gente sabe que alguns jogadores dessa seleção têm uma dificuldade enorme em lidar com crítica e reveses, né? Então, acho que esse é um trabalho que de 2018 para cá não evoluiu, porque ele na realidade, ele não encontrou essa possibilidade. A única derrota importante neste período foi a final da Copa América no ano passado, para a Argentina,
no Brasil, no Maracanã. Mas essa derrota, ela fica ainda um pouco apagada ou um pouco minimizada, com todo respeito, por ter sido feita a Copa América aqui do dia para a noite, no meio do pico da pandemia, em que os jogadores ficaram de se manifestar, não se manifestaram, vai jogar, não vai jogar. Então, tinha uma questão política muito ligada àquela Copa América que passou aos olhos do público muito perifericamente, porque ao mesmo tempo acontecia uma Eurocopa muito mais interessante, na sequência dos Jogos Olímpicos. Acho que o Tite sabe disso. Eu acho que, inclusive, o pacto que foi feito pela seleção brasileira na última data FIFA, não cumprido por muitos jogadores, era justamente para não levar para esses jogadores para o embate nas redes sociais. Redes sociais foi criticada agora há pouco na coletiva pelo Tite de forma muito errada, na meu ponto de vista. Acho que ele foi muito mal com a Patrícia Lopes, repórter da Al Jazeera. Mas eu acho que essa seleção tem uma dificuldade. O Neymar saiu da outra Copa não só arranhado pela quantidade de vezes que ele rolou em campo, mas pelas críticas do resto do mundo que perduram, né? Apesar dele não ser mais aquele jogador, ele ser jogador muito mais maduro, inclusive, mais ou menos, mais maduro em campo, mais decisivo, na melhor fase da carreira dele no Paris Saint-Germain, mas você pega a repercussão do Neymar, segue ainda os memes de rolar. A gente tem um jogador importante agora, a gente tem jogadores mais jovens, mais decisivos nessa seleção, tipo o Vinícius Júnior, que consegue rivalizar com o Neymar na exposição. Para o resto do mundo, o Vinícius Júnior é um jogador do maior time do mundo, que é o Real Madrid, que fez gol na última Champions. Então, o Neymar tem essa coisa para ele. Ele não é só a seleção do Neymar, é uma seleção mais coletiva. Se o Neymar não puder jogar uma partida, não é o fim do mundo, como foi em 2014 aqui no Brasil. Mas eu acho que essa é uma seleção que lida muito mal com a cobertura jornalística diária, que vai acontecer, e cujos alguns jogadores lidam muito mal com a crítica. Muito bem, Marília Ruiz, que fará parte do nosso timaço da Band News FM na cobertura da Copa do Mundo. Valeu, Marília. Eu sou a volante, hein? A volante marcadora. Mais que o Cantilho, né, Marília? O Cantilho não é volante, não me provoca. Desculpa. A sua sorte é que o senhor está no estúdio, o senhor não me provoca. Tá bom. Marília, valeu, um beijo, até a próxima. Tá. Marília Ruiz fará parte do nosso timaço da Band News FM na cobertura da Copa do Mundo do Catar.